Está no ar mais um Além do Laudo. Hoje recebendo aqui a doutora Emanuele Bianchi. Muito obrigada, Manu, por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite, pessoal. É, eu fico muito feliz em ter sido convidada para participar desse episódio. Acho que vai enriquecer muito, especialmente para quem está começando na área da odontologia. Com certeza. Eu vou te fazendo algumas perguntas, algumas dúvidas que nós temos. A tua especialidade é neuropediatria, isso? Isso. Na verdade, eu fiz neurologia adulto primeiro e depois eu fiz especialização em neuropediatria. Então, eu acabo tendo contato com autismo tanto na infância quanto na vida adulta também. Legal. E como que chega esses pacientes, essas mãezinhas até o consultório? Elas já identificam alguma coisa em casa? De repente é um profissional que encaminha elas? Como que é esse primeiro diagnóstico? Como que funciona? Tem alguns caminhos. Tem o caminho dos pais que estão tendo mais acesso à informação hoje em dia, que passam a identificar alguns sinais e sintomas. Outro caminho é através dos profissionais de saúde ou da educação. Então, os professores hoje em dia têm um olhar diferenciado para identificar, já nos primeiros anos de vida, no primeiro ano de inserção na creche, os sinais e sintomas do transtorno do espectro autista. Quando é um outro profissional da saúde, geralmente foi a escola que sugeriu procurar uma fono, uma psicóloga, ou os pais notaram um atraso de fala e procuraram a fono, e aí esse profissional da equipe multidisciplinar identifica que talvez não seja apenas um atraso de fala, que tem outros sinais, características que devem ser melhor avaliados, e aí encaminham para a consulta. E depois, nessa consulta, vocês solicitam exames para conseguir identificar, comprovar quais exames são feitos, como que é feito? E varia desde bem pequenininho até que idade para fazer esse diagnóstico, ou não tem uma idade certa? Antigamente, a gente tinha uma regra de que o transtorno do espectro autista só poderia ser diagnosticado a partir dos 3 anos de idade. Hoje, isso caiu por terra, então nós podemos já fazer o diagnóstico a partir dos 6 meses de idade. O diagnóstico é clínico. Ele se baseia no que a gente observa de comportamento durante a avaliação médica, no que os professores observam em sala de aula, como aquela criança se comporta dentro do ambiente escolar, no contato com outras crianças, com os sinais e sintomas que os pais relatam que observam. E se ainda assim a gente fica em dúvida, a opinião da equipe multidisciplinar é muito importante também, porque eles vão ter um contato regular com essas crianças, vão inserir eles em diversos contextos, atividades e vão ver como eles se comportam. E aí a gente consegue reunir o máximo de informação para estabelecer esse diagnóstico. De uma maneira geral, a gente não precisa de um exame complementar para fazer esse diagnóstico, ou seja, não precisa de eletroencefalograma, de tomografia, ressonância. A gente precisa de uma avaliação clínica muito minuciosa. E aí, nesse contexto, a avaliação neuropsicológica nos ajuda muito, que é um profissional da psicologia especializado em neuropsicologia e que faz uma série de testes, geralmente são 8 a 10 sessões, às vezes até mais do que isso, observando a criança, aplicando algumas escalas e tentando objetivar essa avaliação clínica. Então, realmente é um grupo de pessoas, um grupo de médicos profissionais que estão envolvidos, né, para encontrar esse diagnóstico. E após esse diagnóstico, como que os pais lidam com essa situação? É tranquilo? Não? Alguns mais resistentes? Porque existem. Eu sou totalmente leiga, então você pode estar nos explicando. Existem alguns níveis, certo? De suporte, de autismo. Como que é classificado isso? Exatamente. O diagnóstico não depende só de mim na maioria das vezes. Lógico, tem alguns casos que a criança chega no consultório com um comportamento muito característico do transtorno do espectro autista. E aí, em uma consulta só, avaliando a criança, eu já tenho dados suficientes para finalizar o diagnóstico.
Mas, na maioria dos casos, eu explico para os pais que eu sozinha não consigo fazer o diagnóstico. Eu preciso desse apoio da escola e da equipe multidisciplinar. E aí, quando a gente... Tem várias situações quando a gente fala o diagnóstico. Tem muitos... A maioria dos pais sabem, no fundo, que talvez tenha o transtorno do espectro autista, mas ninguém quer que o filho tenha o transtorno do espectro autista. Então, tem aquela esperança de que na consulta a gente vai negar e dizer que não é do transtorno do espectro autista. Tem também aqueles pais que já passaram por muitas avaliações, já estão nessa trajetória há um tempo, e ninguém fechou ainda esse laudo, e aí não consegue ter acesso às terapias, não consegue ter acesso a um tratamento de qualidade. E eles, depois que a gente finaliza o diagnóstico, vem aquele alívio de sair aquela barreira que eles estavam encontrando porque não tinha o diagnóstico finalizado ainda. Então, tem as duas situações, dos pais que ficam felizes, aliviados, na verdade, com o diagnóstico, porque a partir disso vão conseguir ter acesso ao tratamento, e os pais que não gostariam de ter recebido o diagnóstico e que naquele momento ficam tristes até poder direcionar depois, se acalmar, entender melhor e poder fornecer o tratamento adequado. E também tem os pais que entram num processo de negação e que é totalmente compreensível, porque não gostariam daquele diagnóstico, não concordam com o que a gente comentou, não observam os sinais e sintomas e acabam se fechando. E aí, depois de um tempo, quando começam a estudar melhor sobre o assunto, a conviver mais com esse mundo do transtorno do espectro autista, começam a aceitar melhor o diagnóstico. Mas eu acredito que essa aceitação do diagnóstico facilita para a família e também para a criança, né, o indivíduo, porque você tendo uma equipe que vai te auxiliar, você entender algumas situações, né, algumas características, então eu acredito que facilita aí o dia a dia, né, tendo esse diagnóstico, que foi no caso que você disse, que alguns pais ficam aliviados, né, por saber o que estava acontecendo. Não, então agora temos o diagnóstico, sabemos como tratar. Vou te fazer mais uma pergunta, agora referente um pouquinho aos profissionais da área da saúde, né? Que serei futura profissional da área da odontologia. Então, assim, alguns pacientes que têm o autismo, qual que é a orientação sua para nós profissionais da área da saúde, de consultórios? Qual é a sua indicação, a sua dica valiosa para os atendimentos aos autistas, né? Que seja de uma forma mais leve? Existe aí alguma dica que possa contribuir? Não existe assim uma receita de bolo. Como você comentou antes, existem os níveis de autismo. E ele tem esse nome de espectro autista porque, de fato, é um leque de sintomas. Então, nenhum autista é igual ao outro, mesmo quando a gente tem gêmeos autistas, um é diferente do outro. E aí, não tem uma receita de bolo. A gente vai ter que trabalhar de acordo com o que a gente está vendo ali, como o paciente se comporta e a gente se adequar no momento a dar um atendimento mais acolhedor para esse paciente. A odontologia, inclusive, já foi uma das áreas que me encaminhou o paciente, porque às vezes observa como o paciente se porta no consultório, então também é uma via de entrada para a gente fazer esse diagnóstico. E aí, o que acontece? O paciente com transtorno do espectro autista, ele é como se fosse desconfiado, ele tem uma dificuldade de confiar em pessoas e uma dificuldade de confiar num ambiente novo, nos objetos, então tudo para ele é muito novo e talvez seja alguma coisa que vai causar mal para ele, na cabeça dele. Então, eles não gostam de surpresa, a gente tem que ganhar a confiança deles, tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que explicar tudo o que vai ser feito ao paciente, mostrar os materiais, mostrar como que vai ser, falar cada etapa. Às vezes ele não vai querer entrar na sala e o primeiro passo vai ser mostrar a sala e não levar aquele paciente diretamente para a cadeira de atendimento. Não forçar, vai ter que ir evoluindo à medida que ele vai aceitando. Tem que respeitar também que muitos têm alteração sensorial, então tem hipersensibilidade ao toque no rosto.
não toleram escovar os dentes, então é comum eu ter que encaminhar de uma maneira mais enfática o paciente ao dentista porque eles não toleram escovar os dentes e aquilo gera um trauma e aí é desgastante para os pais e isso gera consequências para a saúde bucal. Então, tem que ter isso em mente também na hora do atendimento, porque vai ter que respeitar a questão sensitiva do paciente, além de toda a questão comportamental também. Um olhar realmente acolhedor, né, para essa criança. Eu acho que o principal é transmitir confiança para o paciente, é ele saber que você está ali para ajudar e que saber quais são os próximos passos para ele conseguir se sentir seguro. Agora eu vou te fazer uma pergunta sobre a doutora Emanuele. O que te fez ir para a área da pediatria? No caso, você fez a neurologia, né? Primeira especialização adultos. E aí, o que te trouxe esse desejo? Sempre foi voltado para a área das crianças? Não? Me conta um pouquinho. Essa é uma coisa que eu estava pensando hoje, inclusive. Eu vi várias pessoas na área da medicina geral seguirem uma área específica porque tiveram um caso semelhante na família. Então, alguém teve um parente que teve câncer e fez oncologia. A outra pessoa teve um parente que teve infarto e aí fez cardiologia. Isso de uma maneira inconsciente. E eu estava pensando isso hoje, enquanto eu estava ouvindo um podcast dirigindo de uma neurologista que trabalha com pacientes com Parkinson e ela teve um familiar que teve Parkinson. E aí eu parei para pensar na minha vida também. Então, eu sempre me interessei pela área de neuropediatria porque eu tive um primo que nasceu com paralisia cerebral e teve síndrome de West. E aí eu estava no cursinho para entrar na medicina ainda na época e quando minha mãe contou, foi algo que me interessou. Eu li sobre o assunto e foi algo que eu gostei. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já pensava na neuropediatria. Mas, ao longo da faculdade, tendo contato com outras áreas, eu perdi um pouco desse ímpeto de ir para a neuropediatria e fiquei um pouquinho perdida. Mas a neurologia foi algo que me encantou de uma maneira mais global. E aí, sabendo que tinha esse caminho de fazer neurologia adulta e depois neuropediatria, eu decidi ir primeiro para a neurologia. E aí, durante a neurologia, eu tive novamente certeza de que, de fato, eu queria trabalhar com crianças, porque eu sempre tive facilidade com crianças. As crianças, é como se elas sentissem também que tem essa conexão. Então, eu acalmo as crianças. E aí, eu senti que na neuropediatria eu conseguiria acrescentar, acalmando essas crianças e ajudando no tratamento e ajudando as famílias a lidar com esses pacientes. Que legal. Quero te dar os parabéns pela profissional incrível e maravilhosa que você é. Eu conheço o teu trabalho de perto, então parabéns. Obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Para quem está assistindo agora a nossa entrevista, você gostaria de deixar seu contato? Pode passar para nós, não pode? O seu Instagram, pode ser? Eu agradeço mais uma vez pelo convite, espero que eu tenha acrescentado. Com certeza. O meu Instagram é @EmanueleBianchiNeurologia e eu atendo na Neuroclínica. Então, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, quer marcar uma consulta, é só entrar em contato com a Neuroclínica. Esse foi mais um podcast Além do Laudo, trabalho acadêmico do primeiro ano de odontologia da Univel. Até a próxima!